nosso ponto 4, o conceito de política. É um ponto bastante simples também, mas também está previsto na resolução 75. 4.1, aspectos gerais. Vejam, política, a palavra política tem diversos significados e vem do grego politeia, que significa relações sociais na poli. Isso é uma boa introdução. Eu coloquei isso aqui no quadro porque isso aqui é uma excelente introdução para vocês em uma prova subjetiva. A candidato fala sobre o conceito de política. Uma prova oral ou uma prova subjetiva. A palavra política é constituída por diversos significados, sendo originária do grego politeia, termo que designa as relações sociais na polis, certo? Tá bom. Então, relações sociais na polis, vem de polis grega, que são as cidades-estados gregas. Aristóteles tinha um conceito bem interessante de política. Para Aristóteles, a política é um ramo do conhecimento voltado a investigar a melhor forma de governo para o estabelecimento do bem comum. Então, o que vocês precisam saber de política é isso. Se vocês responderem o conceito de política com essa introdução, vocês já tiram uma nota muito alta. A política é constituída por vários significados. Ela é originária do grego politeia. É um termo que designava as relações sociais na polis, que eram cidades-estados gregas. Aristóteles, filósofo grego, concebia a política como um ramo do conhecimento voltado a investigar a melhor forma de governo para o estabelecimento do bem comum. Veja que a política hoje está tão acirrada que a última coisa que a gente pensa na política é bem comum. Política parece que é uma forma de estratégia para destruir o inimigo, né? Mas não, Aristóteles dizia, olha, política é uma forma de investigar como é que o governo tem que atuar para chegar ao bem comum. Então, vocês têm que levar em consideração que todas as formas, todas as vertentes políticas, esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, têm um objetivo comum, que é promover o bem comum. Elas divergem quanto às formas de chegar a esse resultado. Então, a política consiste no ramo do conhecimento que tenta investigar qual é a melhor forma de governo para chegar a esse bem comum. Como é que o governo deve, como é que o Estado, como é que os representantes do povo devem atuar para chegar a um bem comum. Há, porém, outras formas mais amplas de conceber a política. Política pode ser concebida como um termo genérico, em que se inserem fatos cotidianos relativos às decisões tomadas pelos governantes da administração da coisa pública. Então, na verdade, num termo genérico, a política é considerada uma área quase que jornalística, né, de narrativa das decisões relativas à administração pública. Então, num termo genérico, política é a mera narrativa das decisões tomadas pelos representantes do povo. É como se você abrisse uma sessão de política no jornal e você visse lá, política, fulano fez isso, o presidente fez aquilo, o ministro fez aquilo, aquela outra coisa, etc. Então, política pode ser um termo genérico de uma mera narrativa cotidiana das decisões tomadas pelos governantes. Política também pode ser concebida como uma estrutura organizada por um determinado fim. Aí você tem a política educacional, política de saúde, etc. Aí temos a política no sentido de política pública. Então veja que, genericamente, então, política tem a ver com politeia, com as relações da polis. Aristóteles diz que é um ramo do conhecimento que estuda as melhores formas de governo para o bem comum. Mas há outras acepções. Política, de maneira genérica, é a mera narrativa das decisões tomadas pelos governantes. Política, no sentido de estrutura organizada para um determinado fim, equivale à política pública, política educacional, etc. Política também, e aí é uma ótica de Maquiavel, pode ser concebido como a arte de conquistar, manter e exercer o poder. E aqui política é vista então como uma estratégia. Maquiavel diz, política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder, é uma estratégia. Hobbes também segue uma linha meio que de estratégia, a política como os meios adequados para a obtenção de qualquer vantagem. Então, política como estratégia também. Como você chega a uma vantagem? Que tipo de política? Aqui, política se confunde com politicagem, né? No sentido maquiavélico. Por fim, política como ciência política, que tem por objeto os sistemas de governo
públicos e privados, sistemas políticos, comportamento político. Então, política tem vários significados, né? O significado de Aristóteles tem muito a ver com ciência política, que é um ramo da ciência política, é um ramo da ciência, é um ramo do conhecimento que estuda as melhores formas de governo com o objetivo de chegar ao bem comum. A ciência política, na verdade, ela não estuda a melhor forma, ela simplesmente descreve e estuda as formas existentes. Temos várias formas de conceber política, como genericamente, como uma estrutura organizada para um fim específico, política como politicade, como a arte de conquistar, manter, exercer o poder, política como ciência política, que tem por objeto o estudo dos sistemas de governo, do comportamento público, etc. Tem várias formas de conceber a política. Como é que você responde uma questão? Você fala, a introdução sobre política vem da polis grega, o conceito de Aristóteles é a melhor forma de governo. O examinador gosta de Aristóteles, cita Aristóteles, voltado a investigar a melhor forma de governo, bem comum, e fala, mas também há outras formas de conceber a política, política como estratégia, arte de conquistar, exercer o poder, política como política pública, uma estrutura organizada para um fim, política como ciência política, que tem por objetivo estudar os sistemas políticos, etc. 4.2, política e o direito. Qual é a relação que existe entre o direito e a política? Vejam, a gente falou muito sobre isso na aula de filosofia, né? A gente fala muito sobre isso nas aulas de filosofia. No passado, na antiguidade, política e direito eram vistos como uma coisa só. Principalmente no mundo grego e também no mundo romano, política e direito era uma coisa universal. Isso porque alguns autores chamam isso de universalidade nomotética. Universalidade nomotética. Significa que a política, nessa época, era considerada algo que não era diferente do poder de aplicar o direito, né? A aplicação do direito era uma forma de aplicação prudencial. O direito não se diferenciava da política, porque existia uma participação tão pequena. Por que a gente para pensar? As democracias gregas eram democracias pequenas, e aí a participação era direta, era muito na cara, digamos assim. Os cidadãos participavam diretamente da administração pública. Então, a aplicação do direito, a construção do direito era tudo um exercício da política, porque tudo, no final das contas, significava a boa gestão da polis. Isso só foi possível porque as cidades gregas eram pequenas. Depois, no sistema, quando as cidades cresceram bastante, os escravos conquistaram cidadania, inclusive, mais pessoas se tornaram cidadãs, isso fez com que o sistema representativo ganhasse corpo. E aí a política passou a ser exercida não de uma forma direta, mas sim de uma forma representativa. Quem fala em universalidade nomotética é o padre Lima Vaz. Isso já foi cobrado no concurso do TJ em Minas Gerais, mas acho muito difícil ser cobrado de novo. Universalidade nomotética significa a política e o direito se confundiam na antiguidade, e universalidade hipotética ocorre na modernidade, em que política e direito se separam. Então vejam, atualmente o que se considera é que política e direito são ramos bem apartados, certo? Isso começou a partir da modernidade, no que se chama de universalidade hipotética, e não universalidade nomotética. Essas são as expressões de Lima Vaz. Botei Lima Vaz, é Lima Vaz. Quais são os fundamentos da política? Por que política e direito são diferentes? Porque a política tem por fundamento a soberania popular e o princípio majoritário. A política habita no ambiente da vontade, no ambiente do consenso e, sobretudo, no ambiente de maioria. As escolhas políticas são escolhas majoritárias, porque as leis são votadas numericamente. O domínio da política, da escolha, é o domínio da representação. O domínio da política é o domínio, hoje em dia, da representação. As pessoas escolhem seus governantes. O papel majoritário da política é muito forte. O papel representativo da política é muito forte. E o papel da vontade. Os políticos, quando decidem algo, eles não precisam fundamentar sua decisão. Isso é muito curioso. Pare para pensar. Até a Ana Paula de Barcelos tem um livro sobre isso, sobre a fundamentação legislativa. Isso, levado às últimas instâncias, pode ser um pouco arbitrário. Porque, veja,
quando um projeto de lei é proposto, o político precisa justificar esse projeto de lei. Óbvio que todo projeto de lei, todo anteprojeto tem os considerandos que mostram as razões pelas quais esse projeto está sendo adotado. Mas vamos supor que o Supremo olhe, olha, essa lei foi criada por conta disso. Os considerandos está dizendo aqui que ela foi criada por conta disso. Esses objetivos não foram alcançados. A gente pode considerar essa lei inconstitucional por conta do não atingimento do seu resultado. É o chamado controle dos prognoses legislativos. Gilmar Mendes chama isso, controle dos prognoses legislativos. O fim não foi atingido. É possível fazer esse controle? O que se entende é que não é possível fazer esse controle, muito embora exista quem defenda isso com base na ideia de proporcionalidade, né? O princípio da proporcionalidade motivaria essa possibilidade. Mas vejam, o domínio da política é esse domínio da ausência de fundamentação, né? Vejam que coisa curiosa, as escolhas legislativas são feitas por maioria, as escolhas de governo também são feitas por maioria e sem fundamentação formal, pelo menos não tem uma fundamentação formal. Há, portanto, um domínio da vontade. Coisa diversa é o campo do direito. O direito é o campo do respeito à ordem jurídica, dos princípios, das regras constitucionais. O direito habita no domínio da razão pública. E muitas vezes a razão pública é contra-majoritária. Então, na política, muitas vezes o sistema majoritário recebe muito mais importância. Afinal, o sistema representativo é feito a partir de escolhas numéricas. Ao mesmo tempo, os representantes dos cidadãos, eles não precisam fundamentar formalmente. Um projeto de lei, em tese, não precisa ser fundamentado, embora haja seus considerandos lá no anteprojeto. E aí, o controle de constitucionalidade sobre isso, a gente já falou, é uma coisa controvertida. Não é comum isso acontecer. E vejam, até porque existem escolhas legislativas que não têm um objetivo empiricamente aferível. Por exemplo, se o direito penal tipifica o crime de pedofilia, como é tipificado, o aborto, por exemplo, o aborto, o legislador precisa justificar a tipificação do aborto? Não. Ele foi escolhido por uma ala que tem esse entendimento moral, e a moral não é empírica. Ele faz essa escolha moral, isso majoritariamente é votado, aprovado, está lá o tipo penal de aborto. Pronto, não precisa nem fundamentar. Por que não quer o aborto? Porque é inadequado, é considerado inadequado. Essa é uma escolha moral. Aí é o domínio da política, é o domínio da vontade. O domínio do direito não, é de aplicação de algo que já está posto e que às vezes é contra-majoritário. Muitas vezes uma decisão jurídica é contrária ao entendimento da maioria. Mas apesar dessa diferenciação, então veja, se a questão de concurso de cobrar a diferenciação entre direito e política, você vai falar, olha, na antiguidade, direito e política eram vistos como uma coisa só, universalidade nomotética. Depois, na modernidade, passaram a se diferenciar. A política é regida pela soberania popular, princípio majoritário, domínio da vontade, ausência de fundamentação e consenso. Então, soberania popular, princípio majoritário, a ausência de fundamentação, vontade e consenso, pelo menos a ausência de fundamentação formal. O direito é o domínio da razão pública, a aplicação das regras e princípios, e pode ser muitas vezes contra-majoritário. Obviamente, existem aproximações entre direito e política, tanto na elaboração do direito, quanto na aplicação do direito. Por quê? Porque a gente falou que política é o domínio da vontade e do princípio majoritário. Na elaboração do direito, porém, ou seja, o legislador, que é política por excelência, exerce a política por excelência, o legislador, ao positivar as escolhas majoritárias, ele tem que obedecer a um processo legislativo. Então, existe uma influência do direito posto sobre o exercício, a concretização da atividade política. A atividade política, que é regida pela soberania popular e o princípio majoritário, pela vontade, precisa respeitar, por outro lado, o processo legislativo. Para que uma vontade se transforme em norma, é necessário passar por um processo legislativo. Ou seja, o direito, no final das contas, disciplina a política de alguma forma. Também a escolha dos representantes políticos é feita de acordo com a Constituição e com as leis. Então existe todo um processo eleitoral. Além do processo legislativo, o processo eleitoral gera uma influência do direito sobre a política.
porque o processo eleitoral disciplina as escolhas dos representantes políticos. Por fim, na aplicação do direito, há um questionamento sobre a política aqui também. Porque o juiz, e aí a gente faz uma referência a Hart, o juiz diante de casos complexos, chamados hard case, casos, notadamente casos em que há conflitos entre princípios, casos difíceis, casos em que a legislação não é clara, casos em que há omissões legislativas. O juiz, diante de casos em que há princípios a serem sopesados, ele, para parte dos autores, como Kelsen, o próprio Kelsen diz isso, o juiz, diante de determinados casos, ao decidir, ele exerce também um ato de vontade e, portanto, existe uma carga criativa. O próprio Kelsen reconhece isso. Então, se existe uma carga de vontade na decisão judicial, notadamente diante dos casos difíceis, alguns autores, como Hart, falam que existe uma discricionariedade judicial aí, certo? Mas aí a gente poderia falar uma discricionariedade regrada, como diz Dworkin. Dworkin fala, veja bem, isso não deve ser visto como discricionariedade. Hart fala de discricionariedade nos casos complexos, casos difíceis, hard case. Se há uma discricionariedade, seja ela maior ou menor, regrada ou não, e obviamente é regrada, o fato é que há alguma dose de vontade judicial na aplicação, de vontade do julgador na aplicação do direito. Há alguma dose de vontade aí. E a gente viu que a vontade é um elemento típico do domínio da política. Então temos essa aproximação aí, tanto na elaboração do direito, no processo legislativo, quanto na escolha dos representantes políticos, no processo eleitoral, quanto na aplicação do direito, essa questão da vontade do julgador. Mas há um detalhe muito importante. O julgador, diante de casos difíceis, embora sobreleve a sua vontade, ele tem sempre o dever de fundamentação. O princípio da proporcionalidade é muito criticado por alguns autores, justamente porque alguns autores entendem que ele leva o casuísmo exacerbado. Mas a grande questão é a seguinte: o princípio da proporcionalidade de Alexei, ele traz balizas para uma fundamentação racional. O julgador tem que explicar a sua escolha. Isso diverge do político. O político se considera, se ele acha que o aborto é crime ou não, ele não precisa justificar. É uma escolha moral, é uma escolha da maioria, é uma escolha política, certo? O juiz, ele sempre tem que fundamentar, porque a fundamentação não apenas confere legitimidade à sua decisão, porque expõe a população às razões da sua escolha. Lembra que o juiz não é eleito no Brasil, então mais do que nunca ele tem que expor sua fundamentação. Nos países em que os juízes são eleitos, as fundamentações tendem a ser concisas. Isso é curioso, porque o juiz que foi eleito, ele já tem um aval da população. O juiz que não é eleito, ele tem que fundamentar muito mais. E a fundamentação serve também como forma de viabilizar o recurso por uma questão de dialeticidade. Você conhece as razões da decisão e você pode atacar essas razões no seu recurso. Ok? Terminamos aqui, pessoal, o ponto relativo a direito e política. E na próxima aula nós daremos seguimento falando sobre o tema das ideologias. Ok? Um grande abraço e até a próxima.